Olá, muito boa noite a você aí de casa. Eu começo mais um programa Entrevista com Vereadores aqui pela TV Câmara de Nova Friburgo. Nessa noite de hoje, recebendo o vereador Zezinho do Caminhão do PSOL. Vereador, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, olá. Boa noite, Denis. Aproveito para agradecer a você e aos companheiros aí que estão me acompanhando, os demais funcionários, a própria TV, a disponibilidade de levar as nossas informações, as nossas atuações, o que pensamos do mandato para a sociedade. Obrigado pelo seu elogio, vereador. Vereador, vamos começar fazendo um resumo, uma síntese do que foi o mandato do vereador Zezinho do Caminhão durante o ano de 2017. Foram vários projetos, muita cobrança, a gente vê muita ênfase do senhor na cobrança do exercício do Executivo Municipal em relação à população de Nova Friburgo. Mas isso é um tema amplo. Vamos começar falando do mandato do vereador Zezinho do Caminhão. Alguns projetos, tal como o projeto também das motocicletas, a questão do barulho, do ruído. É verdade. Eu tive até comentando com alguns companheiros que eu tenho mais alinhamento já da Câmara, que esse início de mandato, que está se tornando aí 12 meses, que ele está numa dinâmica muito maior do que os meus primeiros 4 anos. Como a gente tem se dedicado ao mandato, e assim, pela cobrança da sociedade, pelo envolvimento, então eu tenho conseguido atuar naquilo que é o papel do vereador. O papel do vereador aqui ele tem 2 princípios básicos, que é legislar e fiscalizar, fazer as leis e fiscalizar. E eu tenho tido essa conduta, tenho batido muito na tecla das atribuições do vereador, porque é uma confusão da sociedade, da população, do eleitor. A função do vereador. Exatamente, ele confunde, que o vereador executa. Aquilo que cabe ao prefeito, ao secretário, ao administrador de bairro, muitas das vezes é cobrado do vereador, querendo que ele solucione aquele problema ali, e aí cada um no seu quadrado, cada um tem a sua função, as suas atribuições. O vereador não executa, muitas das vezes, aquela rua ali, hoje mesmo fui cobrado lá na minha rua, que tem um buraco enorme, o vereador precisa resolver aquilo ali, quer dizer, na verdade, o que eu faço? Eu cobro, eu ligo, eu faço ofício, vou pessoalmente fazer as cobranças, mas isso não me compete, eu não executo. Não quer dizer que eu me exima dessa responsabilidade. Eu tratei com a população que eu seria ali o porta-voz nas suas reivindicações e assim eu faço. Agora, a função do vereador hoje, mais importante que eu considero é fiscalizar. Ele tem que saber como está sendo administrado os recursos que, inclusive, nós aprovamos dentro da Câmara. Ele precisa saber como que o prefeito licitou as obras, se aquilo foi de maneira correta, se foi de maneira transparente, se foi bem para o erário público, para os recursos públicos. Então, isso é a função do vereador. E a outra é fazer as leis. E eu tenho me dedicado a essa função. Tenho apresentado uma série de projetos aqui, e na sua grande maioria, Denis, ela não sai da minha cabeça, ela sai da cabeça da população. Eu paro muito para conversar, para ouvir as pessoas. Ando muito a pé, tanto é que eu não uso o carro da Câmara. Eu não uso o carro oficial, nunca entrei dentro de um carro desse. Meus deslocamentos são todos feitos e custeados do próprio bolso, e na sua grande maioria eu ando a pé. E aí eu paro com as pessoas, e aí a pessoa fala, vereador, eu tenho essa ideia aqui, tem um projeto aqui, o que o senhor acha? Ou às vezes ele nem apresenta um projeto, mas ele mostra uma dificuldade que está passando, e eu analiso junto com os meus assessores jurídicos, e eu falei, dá para a gente criar um projeto aqui que não vai só beneficiar aquela pessoa, como outra quantidade de pessoas. Com a mesma dificuldade, que a gente sabe que é comum. A dificuldade é comum à sociedade. Exatamente, até porque a gente tem que legislar para a coletividade. Não quer dizer que a gente fuja das questões pontuais, mas a função é para a coletividade. E aí eu fiz vários projetos. Um que as pessoas gostaram muito é essa questão que você acabou de citar, é a questão do barulho. Que nós temos algumas motos aqui, aí não estou falando de maneira genérica, não estou falando, que elas são infernais. Desculpa o termo que eu estou usando, mas o barulho é um barulho infernal. Se o senhor já me permite, concordo plenamente com o senhor, é uma coisa que passa do nível do razoável, na verdade. Às vezes até lá no estúdio nós estamos em gravação, alguma coisa, o ruído é tão extenso que mesmo com
o estúdio à prova de som, você consegue ouvir aquele ruído de forma desnecessária, 11 horas da noite, 10 horas da noite, horário que é para se respeitar a lei do silêncio. Você vê, e vocês ainda têm ali a proteção acústica. E quem não tem? O hospital tem alguma proteção acústica? Nenhuma. Aquelas motos passam ali, inclusive de madrugada, né, com aquele barulho ensurdecedor, incomodando demais os pacientes. Aí, às vezes, muitas das vezes, na madrugada também, nas ruas, né, onde o silêncio já está ali acontecendo, até porque não são ruas muito movimentadas, e aí passa, né, um desses motoqueiros, né, com esse cano adulterado, esse cano aberto, sem o silencioso. Então, só mais interromper, o senhor lembrou muito bem aí, o cano adulterado, porque quando se compra a motocicleta de fábrica, ela vem dentro dos padrões exigidos, quer dizer, na verdade, a pessoa ainda gasta dinheiro para alterar o cano de descarga do veículo para que ele gere mais barulho. Não, e ele usa para poder ter o documento em dia, ele usa de uma fraude, porque ele pega o cano, né, que é o original, esse que você acabou de colocar, que sai dentro dos padrões, ele tira aquele cano, ele deixa de reserva e compra um outro, e aí ali ele faz a adulteração. Ele arranca o miolo, ele arranca o silencioso para poder estar exibindo esse barulho, né, e aí incomodando as pessoas. Né? E quando chega na época de fazer a vistoria, ele tira o cano, coloca o original, quer dizer, na verdade ele faz uma transgressão absurda, ele usa de todos os caminhos ruins. Então, isso precisa ter um basta. E aí eu tive reuniões com um observatório, né, que é do seu Ivan, que foi um que abraçou esse projeto, junto com o Castelhano, que é o comandante aqui da nossa Polícia Militar, e apresentamos o projeto. Ele viu com bons olhos, ele também já vinha recebendo muitas reclamações, e esse projeto foi bom, que ele foi o estampido, né, para que começasse a acontecer várias blitz. Hoje mesmo eu passei em frente ao batalhão, lá estavam várias motos presas, justamente por causa do cano adulterado. Então, é um projeto que foi apresentado, que foi ouvindo as pessoas da rua. Da mesma forma que eu apresentei o projeto anti-pichação, que também é um clamor popular, que as pessoas estavam revoltadas, indignadas nessa questão de vândalos. A depredação do patrimônio público. Sim, não só do patrimônio público, como do privado. Porque é um absurdo você ali ter sua casa direitinho, pintar o seu muro, botar um portão direitinho. Quando você olha aí, acorda no outro dia de manhã, está lá tudo rabiscado, tudo pichado, ou às vezes a pessoa fez até uma viagem, né, foi obrigada a fazer uma viagem, ou fez uma viagem de lazer, quando retorna, está lá tudo bagunçado. Quer dizer, isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é inadmissível. E aí vem o pior, que é o patrimônio público, porque picham, né, estragam aquilo que, por exemplo, que vem embelezando a cidade, e aí o que tem que fazer? O município, em vez de pegar aquele dinheiro que ele vai gastar ali para recuperar aquele patrimônio público, poderia gastar numa educação, numa saúde que é tão precária, de recurso, que não há dinheiro que chegue para poder dar conta das demandas, né? Ou às vezes até numa mobilidade urbana, uma melhoria de uma pavimentação, um sinal, ele está gastando dinheiro porque houve um indisciplinado, um vândalo, um inconsequente que foi lá e se achou no direito de ir lá e rabiscar aquilo tudo. Então, é outro projeto, ouvindo as pessoas na rua. E tem vários outros projetos, eu fiz projetos, né, para penalizar a Águas de Nova Friburgo, quando ela deixar ali o cano vazando várias horas sem consertar, então agora ela tem tempo e tem multa para fazer aquilo ali. Da mesma forma que fiz projeto para quando o carro é retido, né, por um inadimplemento de documentação, ele não pagou a documentação e o carro foi preso, e aí ele tem o direito de retirar, e ele foi lá, acertou o documento, mas chega sábado, domingo e feriado, ele não consegue tirar o carro, e aí estão se cobrando diária, e ele já com o documento em dia, ele só está pagando a diária porque ele não tem o serviço nesse dia. Então hoje tem uma lei que impede, né, que se cobra sábado, domingo e feriado, já que eles não oferecem o serviço de retirada, também não pode fazer a cobrança. Então são vários projetos que eu tenho apresentado, e assim, que é ouvir na sociedade. Da mesma forma que tenho feito vários requerimentos de informações, justamente buscando
as informações que competem ao vereador, fazendo a fiscalização ao executivo, questionando tal obra, tal verba que foi colocada ali. Então a gente tem feito muito isso, esse trabalho. É o trabalho, né, que compete ao vereador. E eu, Denis, tenho me dedicado o mandato integralmente. Quando eu disponibilizei meu nome, eu fui muito claro na época de pedir votos. E eu não vou ter um mandato de vereador como um bico. Eu não vou ter outro tipo de trabalho e apareço de vez em quando lá na sessão, apareço de vez em quando no gabinete, eu me dedico integralmente. Todos os dias eu estou na Câmara de Vereadores, chego cedo e retorno tarde para casa. Né? Não tenho outra incumbência de função. Eu sou originário de um caminhão que eu fazia frete na cidade e terraplanagem, o caminhão está guardado, não executo mais essa função. Enquanto eu estiver vereador, vou estar me dedicando integralmente ao mandato. E assim, sempre envolvido com a população. Outra coisa que eu gostaria muito de falar, Denis, é em relação às nomeações que têm acontecido dentro da prefeitura. Denis, é assustador. Eu queria que a população prestasse muita atenção nisso. São mais de 1000 nomeações. É assustador a quantidade de nomeações que o prefeito tem dado a bel prazer nessa cidade. E não é só as nomeações. Ele acrescenta uma GN dentro dessas nomeações. Geralmente, esse salário dentro dessas nomeações, e eu falo com propriedade, e eu duvido que apareça alguém para me desmentir, já que eu tenho a planilha e eu tenho controle. Eu fiz uma planilha, eu tenho controle de todas as nomeações, todas as GNs, inclusive com o recorte do jornal aonde sai, que é o Diário Oficial, para comprovar tudo que eu estou falando. Então, são mais de 1000 nomeações. O prefeito hoje gasta, só com nomeações, R$ 2.389.000 e alguns centavos por aí. Isso é assustador. Se você multiplicar vezes 13, que é 12 meses, mais o 13º, só com nomeações o prefeito gasta R$ 31 milhões. Então, isso é um absurdo. Não há, digamos, folha de pagamento que suporte, não há finanças que suporte isso. O município ele vem sofrendo, né, com a arrecadação, principalmente por causa do Estado, né, com a dificuldade com o governo federal e principalmente sua de sobrevivência, de arrecadação, e aí gasta essa quantidade enorme de dinheiro que me assusta de recurso e hoje penaliza o funcionário público. Porque, na verdade, o funcionário que não tem nomeação, ele está recebendo R$ 807 no seu salário base. Então, quer dizer, é um crime com o funcionalismo público. O funcionário está desmotivado, ele não tem ânimo para trabalhar. Você imagine, Denis, a pessoa chegar a receber 807, que na verdade não é 807, é menos, porque 807 é o salário bruto. No que vem o desconto, né, vem mais algum tipo de benefício para completar os 937, que na verdade, o que fizeram com o funcionário? Aqueles benefícios que eles conseguiram ao longo de muitos anos, né, e até décadas de trabalho prestado, roubaram esse benefício em função para poder completar esses 807. Então, isso é uma vergonha, porque tudo isso acontece dentro dessas nomeações. E aí o que é mais assustador, o que me deixa mais envergonhado, que a boa parte dessas nomeações que ultrapassam as 1000, ela sai dentro da Câmara de Vereadores. São vereadores que fizeram um acordo para fazer uma blindagem, uma proteção dentro da Câmara, inclusive criando dificuldade para a gente trabalhar, e eles colocaram lá muitas nomeações. E eu duvido que apareça vereador aqui para dizer que eu estou falando mentira. Nós identificamos vereador que colocou a esposa, colocou filho, colocou irmão, colocou filha, colocou cunhado, colocou um monte de gente dentro da prefeitura, inclusive fazendo nepotismo dentro da prefeitura. Então, isso é uma vergonha para a Câmara de Vereadores, é uma covardia com o funcionário público, é uma vergonha para a cidade. E você vê que o governo não funciona, porque quando o governo faz essa quantidade de acordos, e aí, para poder fazer esses acordos e nomeações, ele não escolhe pessoas qualificadas, ele não escolhe pessoas técnicas, ele bota qualquer um que manda lá para dentro. Então, inclusive, tem gente dentro da prefeitura que ele não trabalha, ele apenas vai no caixa eletrônica ou lá no caixa do banco sacar o seu pagamento. Isso eu estou falando mentira? Quero ver que alguém diga que eu estou falando mentira, porque eu vou lá e aponto os nomes.
Então, é de se envergonhar a maneira que está sendo governada essa cidade. O prefeito Renato é uma grande decepção e não é uma posição só minha. Hoje a avaliação dele é muito negativa. Então, por quê? Começa pela questão de cargos de confiança, a péssima gestão que vem sendo feita, inclusive na saúde. Hoje a população ela sofre demais na nossa saúde, ela não consegue um médico especialista, para marcar um exame é uma dificuldade enorme, cirurgias eletivas, todas elas canceladas, hoje só faz cirurgias emergenciais, cirurgia onde a pessoa está passando por muito sofrimento ou ele está passando pela beira da hora da morte. É a hora que se faz a cirurgia, no emergencial. Inclusive, se fizer um levantamento, hoje o que tem de número de óbito dentro do hospital, né, é uma enormidade. Na verdade, o que estão fazendo é um descarte do paciente. Vai para dentro do hospital andando, quando sai dentro de um caixão. Então é uma triste realidade e a responsabilidade. Prefeito Renato Bravo e seu grupo que ele botou dentro da prefeitura. E aí, e não é se resume só à saúde, nós estamos vivendo problemas seríssimos na educação, onde não se consegue as vagas nas escolas, e creche então nem se fala, uma fila enorme, mobilidade urbana é só olhar aí o que está acontecendo, a cidade não caminha, as ruas diariamente fechadas por engarrafamento, os sinais obsoletos, ultrapassados, né, que diariamente basta dar uns pinguinhos de chuva e os sinais não funcionam. Então a gente vem vivendo um drama de má gestão. E eu fico muito preocupado porque é uma desmotivação, né, para o eleitor, né, na próxima eleição. Nós tivemos, Denis, nessa eleição que se passou, quase 50 mil eleitores não foram nas urnas. E eu tenho dito aqui na Câmara, na próxima eleição o prefeito vai ser o grande responsável de ter uns 70 mil que não vão votar. Eu me deparo com gente direto, dizendo, eu não vou votar mais não, eu não quero, eu vou pagar a multa, eu vou perder meu título, eu não tenho mais vontade de votar. E aí a gente vê, né, o que está acontecendo no país, lá em Brasília, o governo federal, junto com o Congresso, com o Senado, e aí vem aqui para o estado do Rio de Janeiro, é a mesma coisa, e o município contribui, todos eles de mãos dadas, né, para que a população desanime de votar. Então, a gente não está achando um caminho, digamos, de condução política da cidade, e, assim, é temeroso que está por vir aqui a desmotivação da sociedade. Vereador, vamos falar um pouquinho do projeto do senhor a respeito da questão da dupla função. Importantíssimo você ter colocado isso, que também é outro projeto ouvindo a população, a demanda da sociedade. Né? Eu tinha até esquecido que esse projeto ele é tão importante por várias situações. Primeiro, que a população não concorda de jeito nenhum essa dupla função, porque vem comprometendo, né, o itinerário, os horários dos ônibus. Não é impossível o motorista conduzir o veículo, fazer o troco, né, liberar as catracas, né, fazer todo o controle, inclusive muitas das vezes até ter que ajudar um deficiente a subir, né, então isso é inadmissível. O passageiro, né, o usuário do transporte público está indignado com essa situação. E aí vem vários agravantes nisso aí. A questão inclusive da segurança, que eu não citei, porque compromete a segurança, porque você não consegue ter o olhar para tudo isso, né, que eu acabei de relatar. E a questão do cobrador, que nós estamos extinguindo a função do cobrador, é mais desemprego. Esse negócio que a empresa vem falando, que está pegando o cobrador e colocando em outras funções dentro da empresa, é uma grande farsa, uma grande mentira. Um caso ou outro realmente ela tem feito, mas a sua grande maioria ela tem colocado na rua, está mandando embora. E o que acontece, Denis? Além dessa situação, ainda tem um outro agravante. Os motoristas que não concordam em fazer a dupla função, que tem vários, o que acontece? Eles recebem 3 advertências. Na terceira advertência, eles dão uma justa causa, porque eles já sabem que aí vai resolver lá na justiça. Como a justiça ela é morosa, ela é lenta, eles têm tempo suficiente para ir recorrendo daquela decisão. Então, é uma vergonha que está se fazendo na cidade. E aí eu apresentei o projeto, assinado com o vereador Marcinho e o vereador Pierre.
baseado numa lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. No mandato passado, eu e o vereador Ricardinho tentamos, não conseguimos. Me disseram que o projeto era incondicional. E aí a gente não conseguiu, a gente fez uma indicação legislativa esse ano, né? Mas a indicação legislativa ela não tem peso de lei, ela não tem, digamos, sai da Câmara de Vereadores, depende do prefeito retornar. E aí até agora não aconteceu. Quando nós tomamos conhecimento da lei aprovada lá na Câmara do Rio, qual é a diferença? Se lá é condicional, aqui também é condicional. Que diferença é essa? Se a Constituição, ela tanto serve para qualquer estado, qualquer município, Friburgo que é diferente. Então nós apresentamos o projeto, ele está tramitando, eu acredito que não teremos dificuldade para passar esse projeto dentro da casa, e aí eu espero, né, que o prefeito tenha o bom senso, a sensibilidade, né, de não vetar esse projeto, de não criar nenhuma dificuldade, porque a empresa, quando veio aqui para dentro da cidade, ela encontrou a função do cobrador. Inclusive, na planilha de custo, ela apresentou ali os encargos trabalhistas e sociais em relação ao cobrador. E quando ela retirou, e aí eu lhe pergunto, a passagem já baixou? Então ela passou a receber por uma coisa que ela não vinha fazendo. Quer dizer, então, isso não vai alterar na próxima planilha, no próximo reajuste, porque ao longo de toda a sua existência dessa concessão, na planilha sempre teve a inclusão do cobrador. Então a gente apresentou esse projeto, que inclusive a sociedade apoia, e nós estamos aqui para defender o interesse da sociedade. Nós recebemos uma procuração em branco quando a gente entrou nas suas casas, conseguimos os votos e ela foi consagrada nas urnas. Então essa procuração em branco é para quê? Para trabalhar dentro do interesse público, interesse da população. Não é interesse de empresário, não é interesse de prefeito e de governo. Eu já tenho falado que vereador aqui não é vereador de prefeito, ele não é vereador de governo, ele não é vereador de empresas, ele é vereador do município, né, com a incumbência, né, de lutar pela população, né, de ouvir, de reivindicar, né, de ser o elo dela até as suas reivindicações junto ao governo municipal. Cezinho, muito obrigado. Você quer destacar mais algum ponto? A gente já está chegando no nosso fim do nosso programa, no nosso horário. Eu quero somente agradecer mais uma vez, né, essa disponibilidade de vocês de estar nos dando essa oportunidade. Pena que o tempo é curto, a gente teria muita coisa aqui, né, para colocar. Só para você ter uma ideia, Denis, só ofício, que é aquelas reivindicações que a gente faz das comunidades, né, que é a questão de uma limpeza de rua, reparo de um calçamento, asfaltamento, melhoria de uma praça, né, a melhoria de um posto de saúde, isso eu fiz através, só ofícios, só nesse período já foram 142 ofícios, fora indo pessoalmente, fazendo as reivindicações. Então eu teria muitas outras coisas para falar, mas isso fica para uma próxima. Tem vários projetos aqui que eu não consegui mencionar, mas a gente está só iniciando o mandato, acabamos uma etapa agora, e teremos mais 3 anos aí pela frente. Então, vereador, o senhor pode se despedir do pessoal que está em casa, sua câmera é aquela ali. Então, eu mais uma vez agradeço a população, né, a confiança, né, que me deram nas urnas, e eu tenho feito de tudo para jamais decepcioná-los, né? Eu tenho trabalhado intensamente, incansavelmente, né, para que eu corresponda a essa confiança. E aí quem me acompanha, eu tenho sempre colocado isso, quem me acompanha aqui dentro das minhas atribuições, das minhas funções, não se arrepende de ter votado em mim, porque a hora que a população mais precisa, eu estou do lado dela. E assim será. Eu tenho um mandato aqui independente, né? Eu não tive apoio de nenhum grupo político, não tive apoio de empresários que investiu maciçamente na minha campanha para chegar aqui e depois estar me cobrando, né? Então, hoje eu toco um mandato independente, justamente do lado da população, na qual eu tenho a responsabilidade, né, de fazer as reivindicações e defender. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Cezinho, obrigado pela sua participação. Eu vou encerrando aqui mais um programa Entrevista com Vereadores. Até a próxima.